Existe uma batalha invisível acontecendo agora mesmo, um confronto silente que define não apenas o seu destino, mas a qualidade de cada um dos seus dias. Essa guerra não é contra carne e sangue, não é travada em campos abertos ou com armas visíveis, mas sim no santuário mais íntimo da sua existência, a sua mente. Muitos vivem à margem dessa percepção, presos em ciclos de pensamento destrutivos, numa escuridão mental que consome a paz, rouba a alegria e distorce a verdade, sem jamais compreender a verdadeira origem da sua angústia. É um aprisionamento sutil, mas brutal, que os impede de tocar o propósito divino para suas vidas, de experimentar a plenitude que lhes foi prometida e de enxergar o mundo e a si mesmos sob a lente da graça e do poder transformador. A mente, essa ferramenta sublime de percepção e criação, pode se tornar o seu pior carrasco, um labirinto de medos, culpas, ansiedades e julgamentos, onde ecos de fracassos passados e projeções de um futuro incerto reverberam incessantemente, criando uma prisão da qual muitos anseiam por uma fuga, mas não encontram as chaves. É dentro desse cenário de constante embate que a intervenção divina se manifesta com uma força avassaladora e uma ternura sem igual. Quando Deus começa a purificar a sua mente, algo monumental se inicia, algo que transcende a terapia humana, a filosofia mais profunda ou qualquer esforço pessoal isolado. É uma obra de desconstrução e reconstrução, um processo divino que mergulha nas raízes mais profundas das suas crenças, dos seus traumas, das suas percepções distorcidas, para então rearranjar cada peça, cada memória, cada fragmento da sua identidade, alinhando-os com a sua verdade eterna. Não é um evento mágico instantâneo, embora momentos de revelação súbita possam ocorrer, mas sim uma jornada progressiva, muitas vezes desafiadora, porém sempre recompensadora, que culmina na vitória sobre as fortalezas mentais que antes pareciam intransponíveis. A purificação mental não é um mero retoque superficial. É uma cirurgia espiritual profunda, onde cada camada de engano, cada vestígio de amargura, cada padrão de pensamento tóxico é cuidadosamente exposto e tratado pela luz inexorável da presença divina. A primeira e talvez mais impactante transformação que ocorre quando Deus começa a purificar sua mente é a exposição implacável da verdade. Antes, você poderia viver sob uma névoa de autonegação, justificando comportamentos, racionalizando medos ou simplesmente ignorando as sombras que habitavam seus pensamentos. A mente impura é mestra na arte do autoengano, criando narrativas convenientes que protegem o ego ferido e evitam o confronto com realidades dolorosas. Contudo, na presença purificadora de Deus, essa névoa se dissipa. É como se uma luz divina fosse acesa nos cantos mais escuros do seu inconsciente, revelando não para condenar, mas para libertar. De repente, você começa a perceber a toxicidade de certos pensamentos, a corrosão da inveja silenciosa, o peso da culpa não resolvida, a prisão do orgulho disfarçado de autoconfiança. Não é uma experiência agradável de imediato. Na verdade, pode ser profundamente desconfortável, até dolorosa. A mente, acostumada a operar em padrões familiares, mesmo que prejudiciais, resiste à mudança. No entanto, é nesse desconforto que reside a semente da verdadeira cura, pois somente ao reconhecer a enfermidade é que se pode buscar a medicação. Essa exposição da verdade é acompanhada por uma quebra de fortalezas mentais. Fortalezas são padrões de pensamento arraigados, argumentos e presunções que se levantam contra o conhecimento de Deus e que mantêm a mente cativa. Podem ser medos crônicos, complexos de inferioridade, crenças limitantes sobre si mesmo ou sobre o próprio Deus, vícios mentais como a preocupação excessiva ou a crítica constante.
A mente, sem a purificação divina, é um campo fértil para essas fortalezas, que se enraizam profundamente e moldam a percepção da realidade. Contudo, quando o Espírito de Deus começa a operar, ele não apenas ilumina essas fortalezas, mas as desmantela pedra por pedra. É um processo de desaprendizagem e reaprendizagem. Velhos sistemas de crença são questionados. A lógica que sustentava a ansiedade é exposta como falha, e a mentira que gerava medo é substituída pela promessa divina de segurança. Você começa a ver que as muralhas que o cercavam não eram de proteção, mas de cativeiro. Essa quebra é como um terremoto interno que sacode suas bases, mas que, ao final, revela um terreno sólido e inabalável construído sobre a rocha da palavra. As correntes que pareciam invisíveis se manifestam e, uma a uma, são quebradas pela mão poderosa do Salvador. À medida que as fortalezas se desintegram, a renovação da sua mente se acelera. Não é mais apenas a remoção do negativo, mas a inserção ativa e poderosa do positivo, do divino, do eterno. A Bíblia nos exorta a não nos conformarmos com este século, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Esta não é uma sugestão, mas um mandamento vital para a saúde espiritual. A mente purificada passa a ser preenchida com pensamentos de paz, amor, esperança, fé e discernimento. O lixo mental que antes ocupava cada espaço vazio é gradualmente substituído por uma dieta espiritual rica e nutritiva. Você começa a meditar nas Escrituras não por obrigação, mas por um desejo genuíno de alimentar seu espírito. Sua perspectiva sobre si mesmo, sobre os outros e sobre Deus sofre uma metamorfose profunda. O que antes gerava desespero, agora inspira esperança. O que causava raiva, agora provoca compaixão. A lente através da qual você enxerga a vida é polida e limpa, revelando cores e detalhes que antes estavam obscurecidos. A capacidade de discernir a voz de Deus no meio do clamor do mundo torna-se mais nítida, mais clara, guiando cada passo e cada decisão com uma sabedoria que não é deste mundo. Junto com a renovação, surge uma capacidade elevada de discernimento espiritual. Uma mente impura é turva, facilmente enganada, influenciada por vozes e espíritos que não provêm de Deus. Ela se confunde com as aparências, é seduzida por falsas promessas e se perde em doutrinas vazias. No entanto, quando Deus purifica sua mente, Ele implanta nela um sensor espiritual calibrado para a verdade divina. Você passa a distinguir entre o que é do Espírito de Deus e o que é da carne ou do inimigo. As motivações ocultas por trás das palavras, as intenções veladas nos relacionamentos, as armadilhas sutis disfarçadas de oportunidades. Tudo isso começa a ser percebido com uma clareza impressionante. É como ter um mapa e uma bússola infalíveis em meio a um território desconhecido. Essa aguçada percepção protege você de enganos, de manipulações e de escolhas que poderiam desviá-lo do caminho. Você se torna menos suscetível à propaganda do mundo, aos padrões de pensamento da sociedade que se opõem aos princípios celestiais. O discernimento é um escudo vital que guarda sua alma e o mantém alinhado com o coração de Deus, permitindo que você navegue pelas complexidades da vida com uma confiança e uma paz inabaláveis, sabendo que o Espírito Santo o está guiando em cada nuance e detalhe. Se você deseja que Deus transforme completamente seus pensamentos, escreva nos comentários essa frase: Deus purifica minha mente. Vamos fazer dessa frase uma oração de fé e declarar juntos que nossa mente pertence ao Senhor. A mente purificada também experimenta uma libertação do ciclo vicioso da culpa e da condenação. Antes da intervenção divina, muitos são atormentados por um tribunal interno implacável.
onde cada erro, cada falha, cada imperfeição é julgada com severidade extrema, gerando um peso insuportável na alma. Esse ciclo de autocondenação não apenas rouba a paz, mas também paralisa, impedindo qualquer tentativa de avanço ou mudança genuína. A voz do acusador, interna e externa, ecoa constantemente, murmurando que você não é bom o suficiente, que não é digno, que seus pecados são grandes demais para o perdão. No entanto, a purificação de Deus cala essa voz. Ela revela a verdade libertadora do perdão divino, que não apenas perdoa o erro, mas remove a mancha da culpa. Você começa a compreender que a graça não é uma licença para pecar, mas um poder para se arrepender e ser transformado. O fardo da perfeição autoimposta é levantado e, em seu lugar, surge uma aceitação amorosa da imperfeição humana, abraçada pela perfeição de Cristo. A culpa é substituída pela responsabilidade, a condenação pela misericórdia e o remorso estéril pelo arrependimento produtivo que leva à mudança. É uma liberdade emocional e espiritual tão profunda que permite que você se relacione com Deus sem barreiras, sem o véu pesado da vergonha, e com os outros sem a necessidade de máscaras ou defesas. Além disso, a ansiedade e o medo perdem seu domínio. Uma mente não purificada é um campo fértil para a ansiedade, preocupação constante com o futuro, com o que pode dar errado, com a falta de controle sobre as circunstâncias da vida. O medo, por sua vez, é um parasita que se alimenta dessas preocupações, paralisando a ação e roubando a alegria do presente. A purificação divina, contudo, instaura um reino de paz que transcende todo o entendimento humano. O apóstolo Paulo nos ensina que, em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. Quando sua mente é purificada, ela aprende a confiar, aprende a entregar as preocupações nas mãos do Criador, sabendo que Ele tem o controle. O futuro incerto não mais provoca pânico, mas uma expectativa serena da providência divina. A mente se torna um refúgio de calma, mesmo em meio às tempestades, porque a sua âncora está firmemente fixada na rocha eterna. Você ainda pode enfrentar desafios, mas sua reação a eles é radicalmente diferente. Você os enfrenta com fé e serenidade, não com pavor e desespero. O medo recua, e a coragem, alimentada pela fé, avança para conquistar. A purificação mental de Deus também se manifesta na capacidade de perdoar e se libertar da amargura. A mente impura guarda rancores, cultiva mágoas e alimenta ressentimentos, transformando-os em veneno que corrói a alma de quem os nutre. A falta de perdão é uma corrente invisível que prende você ao ofensor e ao passado, impedindo que você avance. A amargura é um câncer espiritual que rouba a doçura da vida e distorce a percepção das pessoas e das situações. Contudo, quando a luz de Deus inunda sua mente, ela revela a necessidade e o poder do perdão. Você começa a entender que o perdão não é justificar o erro do outro, mas libertar a si mesmo da prisão da dor e da raiva. É um ato de obediência a Deus e de amor próprio. A mente purificada é capaz de ver a humanidade ferida por trás das ações que causaram dor, e com a ajuda divina estende a graça, assim como a recebeu. Essa capacidade de perdoar é um dos sinais mais tangíveis de uma mente verdadeiramente transformada, pois ela quebra os ciclos de vingança e ressentimento, abrindo caminho para a cura e a restauração em seus relacionamentos e em seu próprio coração. É um milagre que liberta o prisioneiro, e o prisioneiro é você.
Outro aspecto vital dessa purificação é a redefinição da sua identidade. Uma mente não purificada muitas vezes se define por rótulos humanos, por fracassos passados, por opiniões alheias ou por conquistas efêmeras. Ela se prende a uma imagem distorcida de si mesma, baseada em comparações, inseguranças e na busca incessante por aprovação externa. A mente purificada, no entanto, começa a enxergar a si mesma como Deus a vê. Amada, valiosa, criada à sua imagem e semelhança, com um propósito eterno. Essa é a virada interna definitiva. Você para de se definir por suas falhas e começa a se definir pela sua filiação divina. As vozes que sussurravam sua indignidade são silenciadas pela voz do Pai, que declara seu valor inestimável. A busca por validação externa perde o sentido, pois a sua validação vem do Criador do universo. Essa nova identidade não é arrogância, mas uma humildade confiante que reconhece a fonte de todo o seu valor. É a liberdade de ser quem você realmente foi criado para ser, despojado das camadas de engano e das máscaras que a sociedade impôs. A mente passa a refletir a imagem de Cristo e você começa a andar com a autoridade e a dignidade de um filho de Deus, transformando-se de dentro para fora, manifestando o caráter de Cristo em cada pensamento e ação. Além disso, a purificação mental de Deus resulta em uma maior clareza de propósito e direção. Uma mente confusa é como um navio sem leme, vagando sem rumo pelos mares da vida, facilmente levada por ventos de doutrinas, opiniões e tendências passageiras. A falta de propósito gera estagnação, frustração e um vazio existencial que nenhuma conquista terrena consegue preencher. No entanto, quando a mente é purificada, ela se alinha com a mente de Deus e a sua vontade para a sua vida se torna cada vez mais nítida. O véu da confusão é removido e a sua visão espiritual se aguça, permitindo que você enxergue o caminho que foi traçado para você desde a eternidade. As distrações diminuem, as prioridades se reorganizam e uma convicção profunda sobre o seu chamado começa a emergir. Você não apenas sabe o que precisa fazer, mas também sente a capacitação divina para fazê-lo. A purificação mental o liberta da paralisia da indecisão e o impulsiona para a ação, para o cumprimento do seu propósito, tornando-o um instrumento mais eficaz nas mãos de Deus para impactar o mundo ao seu redor. A sensibilidade ao Espírito Santo aumenta exponencialmente. Antes, a voz do Espírito poderia ser abafada pelo ruído dos pensamentos carnais, pelas distrações do mundo ou pela própria incredulidade. Uma mente impura é menos receptiva aos sussurros divinos, aos impulsos celestiais e às direções sutis do Consolador. Mas à medida que a purificação avança, a mente se torna um solo fértil, um canal desobstruído para a comunicação divina. Você começa a ouvir com mais clareza, a sentir com mais intensidade e a obedecer com mais prontidão. A intuição espiritual se aprofunda e a capacidade de discernir a vontade de Deus em situações complexas se torna uma segunda natureza. Essa sensibilidade não é mística ou estranha. É a restauração da comunhão íntima que Deus sempre desejou ter com a sua criação. É a sua mente em sintonia com a mente do Criador, operando em harmonia, recebendo revelações e compreendendo mistérios que antes estavam ocultos. É uma conexão vital que o guia, o conforta, o corrige e o capacita para viver uma vida verdadeiramente sobrenatural, onde o ordinário se encontra com o extraordinário a cada instante, porque a presença divina habita em seus pensamentos e orienta suas ações. Finalmente, a vitória da purificação mental se manifesta em uma vida de verdadeira adoração e serviço. Uma mente impura é egocêntrica, focada em suas próprias necessidades, desejos e ambições.
Sua adoração, se houver, pode ser superficial, motivada por benefícios pessoais ou por um senso de dever religioso, em vez de um amor genuíno e uma entrega total. No entanto, quando a mente é purificada, o foco se desloca do eu para o tu, para o ele. A grandeza de Deus, a sua majestade, a sua bondade e o seu amor se tornam o centro de seus pensamentos. A adoração flui naturalmente de um coração grato e de uma mente que compreende a magnitude da salvação e da graça. Seus pensamentos não são mais aprisionados por coisas terrenas, mas se elevam em louvor e gratidão ao Criador. O serviço ao próximo deixa de ser um peso e se torna uma expressão autêntica do amor de Deus que reside em você. Você serve não por obrigação, mas por um impulso divino de abençoar, de cuidar, de edificar. Sua mente se torna um instrumento para glorificar a Deus em todas as esferas da sua vida, seja no trabalho, na família, na igreja ou na comunidade. Você vive para a audiência de um, e a sua vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus, irradiando luz e esperança para um mundo que anseia por elas. Todo esse processo, essa guerra vencida pela intervenção divina, é um convite constante à rendição. A purificação mental não acontece por osmose ou por um desejo passivo. Ela exige cooperação, um reconhecimento sincero da necessidade e uma entrega diária à obra do Espírito Santo. É preciso cultivar uma vigilância constante sobre os pensamentos, trazendo os cativos à obediência de Cristo, como nos lembra 2 Coríntios 10, 5. Isso significa estar atento ao que entra na sua mente através dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas conversas e das suas escolhas de mídia. Significa estar disposto a desaprender velhas formas de pensar e a abraçar a nova mente que Deus está forjando em você. Significa mergulhar na palavra de Deus, que é a espada do Espírito, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração e de limpar cada impureza. Significa buscar a oração não como um ritual, mas como uma conversa íntima com aquele que conhece o mais profundo do seu ser e que deseja restaurá-lo completamente. A purificação da sua mente é, portanto, a porta de entrada para uma vida de plenitude e poder em Cristo. É a vitória sobre a batalha mais crucial da sua existência. Ela não apenas transforma o que você pensa, mas quem você é, como você vive e o impacto que você exerce no mundo. Não é um destino final, mas uma jornada contínua, onde cada passo revela uma nova camada da glória de Deus, uma nova profundidade da sua graça e uma nova dimensão do seu amor. Permita que Deus faça essa obra em você. Entregue cada pensamento, cada medo, cada dúvida. A purificação mental é a fundação para tudo o mais que Deus deseja fazer em e através de sua vida. Uma mente purificada é uma mente livre, uma mente que adora, uma mente que serve e uma mente que reflete a beleza e a santidade do próprio Deus. É um tesouro inestimável que Ele está disposto a conceder àqueles que o buscam com um coração sincero e uma mente aberta à sua obra transformadora. A promessa não é de uma vida sem desafios, mas de uma mente que pode enfrentá-los com uma paz que transcende, uma força que não vacila e uma fé que move montanhas, porque está firmemente enraizada na rocha da verdade eterna. Permita que essa obra divina se complete em você, liberando seu potencial máximo e capacitando-o a viver uma vida que verdadeiramente honre a Deus em cada pensamento, palavra e ação.